Olá, eu sou o presbítero Roberto e está começando mais um programa de estudo bíblico. E hoje nós vamos falar sobre Gideão. Hoje nós vamos falar sobre o anjo que esteve presente com Gideão. Vamos falar sobre as dúvidas que teve Gideão, das vezes que ele pediu confirmação. Mas antes, porém, eu lhe peço, fique com nossa vinheta e eu já volto. Voltei. Como eu falei no início aqui do programa, hoje nós vamos falar sobre Gideão. Um anjo que fala com Gideão, que se encontra no livro da Bíblia, em Juízes, no capítulo 6. Este anjo, ele vem falar sobre o que estava acontecendo com o povo de Jerusalém, que estavam sendo oprimidos pelos midianitas, pelo povo que estava sendo perseguido, que estava sendo como se vivessem numa escravidão, onde os midianitas constantemente invadiam as suas aldeias, as suas cidades e tomavam tudo que era deles. E Gideão, ele se encontrava em uma posição um pouco menor do que outros que ali estavam, mas ele tinha uma obrigação de antes ir colher todos o trigo, antes ir colher todos o que ele podia, para que os midianitas não tirassem deles a colheita e nem o que tinham para sobreviver. Vamos começar a leitura ali no capítulo 6, a partir do versículo 11. Vamos dar uma lida aqui para que nós possamos entender e compreender os motivos que fizeram com que o Deus enviasse um anjo até Gideão. Então vamos ver aqui o que aconteceu, que Deus enviou um anjo até Gideão e os motivos que fizeram com que Gideão tivesse dúvida e pedisse confirmação da presença daquele anjo, se era tudo vindo de Deus realmente. Capítulo 6 de Juízes, versículo 11. O título diz: O anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Como eu já falei no início, os midianitas estavam ali assolando o povo e constantemente eles avançavam nas aldeias, nas pequenas localizações e nas grandes cidades e tomavam tudo que era do povo e deixavam o povo passando por necessidade e dificuldade. E Gideão, percebendo que ele poderia colher um pouco antes o trigo e malhar ele para poder fazer a farinha e poder fazer o pão, ele teve a ideia de buscar antes do que todos. E não era todos que estiveram tomando a mesma decisão que Gideão. Gideão, pelo que a palavra diz, foi o único que se adiantou na colheita. Vamos continuar lendo sobre isso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas? Então, nós já vemos aqui nesta primeira parte que Gideão estava colhendo ali o trigo, estava ali separando as melhores ceifas que ele estava retirando, e o anjo aparece para ele. Nisso que o anjo aparece, ele já chega citando que Gideão era um homem de grande valor dentro da casa dele. Mas Gideão, ele diz para o anjo: o que é o que o Senhor quer comigo?
porque eu sou o menor dos menores dentro da minha casa. Mas ele também pergunta o porquê de o anjo estar ali e não estar fazendo as coisas da forma que ele gostaria na mente dele e no coração que acontecesse, como já aconteceu anteriormente. Porque ele cita das passagens do Egito, quando o povo era escravo. Então ele cita ali as passagens que aconteceram no Egito e as benfeitorias que Deus fez. E ele pergunta para o anjo: e o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas? Se Gideão estava com esse pensamento na cabeça, imagina os outros que ali se encontravam. Todos estavam achando que estavam desamparados, que Deus não estava mais ligando para o povo, que não estava mais protegendo, que Deus não estava dando mais proteção. E Gideão já vai logo cobrando do anjo esta situação. Porque as histórias que ele ouvia dos pais, a história que ele ouvia dos antepassados, as histórias que ele ouvia de todos aqueles que se encontravam na aldeia dos anciões, era que Deus havia feito prodígios e maravilhas com o povo, salvando do Egito, mas que agora, naquele momento, estava sendo assolado pelo povo medianita. O anjo pega e fala para o Gideão da seguinte forma: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianistas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel, se eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai? Gideão já fala para o anjo da seguinte forma: que a família dele não tinha dinheiro, não tinha condição financeira, que eles não tinham ali estrutura para poder lidar com o povo, para juntar o povo e batalhar contra os midianitas. Porque os midianitas eram homens de grande porte, eram homens que tinham já uma história de muitas batalhas, e já com eles não era isso. E Gideão cita ainda a questão da família dele não ter posses o suficiente para auxiliar nem com armamento. E Gideão já cita da seguinte forma: eu sou o menor de todos dentro da minha casa. Será que dentro da minha casa irão me ouvir? Será que eu, como menor, como mais novo, irão me ouvir? Gideão já cita logo todos esses, já coloca todas essas barreiras, esses empecilhos, para que ele não seja o escolhido de Deus, para que aquela mensagem não seja ela levada para ele. Ele não quer ter essa responsabilidade. Vamos seguir um pouco mais. E no versículo 16 ele diz assim: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás o medianista como se fosse um só homem. O anjo está dizendo para Gideão que eles irão vencer a batalha. Por mais numerosos que foram os medianitas, por mais quantidade tivessem com homens, com armas, a batalha seria de uma tal forma que seria 10 contra 1 do povo de Gideão ali naquele momento. Mas Gideão não acredita nisso que está sendo falado e revelado para ele. Aí ele lhe diz assim no 17: se agora tenho achado graça a seus olhos, dar-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que volte. Então Gideão fala para o anjo: se é de Deus o que você está falando para mim, deixe então que eu lhe dê um presente antes, e apresente esse presente ao nosso grandioso Deus. Aguarda aqui onde você está, que eu vou correndo preparar alguma coisa.
E Gideão vai preparar ali um cabrito, vai preparar um bolo asmo e vem trazer tudo isso para o anjo. Ele prepara tudo aquilo rapidamente, o anjo fica aguardando. Vamos ver essa parte? Como que é? E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolo asmo de 1 efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo o pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e los apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe sobre esta penha e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e o consumiu, a carne, o bolo asmo, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. O que acontece naquele instante? Quando Gideão apresenta ali a carne do cabrito, apresenta o bolo asmos e coloca na penha, o anjo fala para ele: agora este óleo que sobrou aí de tudo isso que você fez, joga aí por cima desse presente que você está apresentando. Joga por cima de tudo isso daí, deixa escorrer. Quando Gideão termina de fazer tudo aquilo, o anjo que estava com o cajado na mão, ele sobrepõe com o cajado em cima da carne e o fogo aparece. O fogo consome toda aquela oferta, toda aquela carne, todo aquele pão asmo, e sobe aquela fumaça, aquele cheiro, aquele fogo para o alto dos céus. E Gideão, com certeza, ele fica pasmo, olhando aquele milagre que aconteceu, pois não havia uma forma de colocar fogo naquilo, a não ser da forma que ele conhecia. Mas quando ele vê que o anjo toca e o fogo sobe, ele fica tão pasmo olhando para aquilo, que ele não percebe que o anjo desapareceu da frente dele. O anjo sumiu. Eu fico imaginando ali, aqui com meus pensamentos, como Gideão se manteve naquele momento. Como que ele ficou da forma espantado com tudo que aconteceu. Porque eu tenho certeza que você está aí do outro lado, ficaria espantado com um milagre desse, com uma imagem desta que aconteceu. Vamos ver aqui o que aconteceu depois disso? Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ó Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: a paz seja contigo, não temas, não morrerás. O receio de Gideão, devido às histórias que ele já havia ouvido falar, não somente das arcas, não somente dos anjos que apareceram e do próprio Deus, é que aquela visão que ele teve poderia lhe trazer o fim, a morte. Então, agora que o anjo se foi, ele fala com Deus e o próprio Deus responde para ele: Gideão, não temas, porque a visão que você teve não é para a sua morte, porque Deus tinha um propósito com Gideão. E Gideão não estava vendo que o propósito de Deus na vida dele era que ele fosse usado para vencer os midianitas. Vamos dar continuidade para que nós possamos compreender. No 24 em diante ele diz assim: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou Senhor é paz. E ainda, até o dia de hoje, está em Ofra dos Abizerritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber, e o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar do Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerás em holocausto, com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez com que o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai,
e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. O que acontece aqui nessa passagem? Nós vemos que a família de Gideão, por intermédio de seu pai, havia levantado ali um altar para Baal. E Deus ordena para Gideão: você vai ter que derrubar aquele altar, vai ter que quebrar tudo aquilo que foi feito, desmonta tudo, pega aquelas madeiras e você vai usar para fazer um outro altar e colocar fogo usando aquelas madeiras. Mas Gideão ficou com medo, ficou com receio. Ele não queria de forma alguma que as pessoas que estavam ali pudessem vê-lo fazer aquilo. Ele tinha receio de, no momento que ele derrubasse aquela imagem de Baal, que ele derrubasse aquelas estruturas, as pessoas que estivessem vendo fosse fazer com que ele fosse morto. Então ele resolve fazer aquilo não durante o dia aos olhos do povo. Então ele toma a decisão de fazer aquilo à noite, onde as pessoas que estavam ali não iriam poder vê-lo e nem muitos menos ouvir o barulho que ele iria fazer. Gideão então resolve tomar a decisão e chama alguns dos empregados ali que eles tinham. Apesar de ser uma família com pouca posse, eles tinham ali seus servos, seus empregados. Então ele escolhe 10 de confiança. Vamos dar continuidade aqui. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar, de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E, enquadrilhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Por mais que Gideão tivesse escolhido homens de confiança, quando as pessoas acordaram de manhã e viram, porque a primeira coisa, acredito eu, que eles fizeram foi adorar aquele Deus deles ali, aquela estrutura que estava levantada. Mas quando eles chegam ali e veem que ela tinha sido jogada ao chão, que estava destruído, logo eles perguntam: quem foi que fez isso? Quem destruiu? Quem foi que colocou ali uma oferta diferente daquela que nós colocamos? E provavelmente um daqueles 10 que haviam ido com Gideão pega e diz: olha, foi Gideão, foi o filho de Joás que fez essas coisas. O nosso tempo ele está chegando aqui ao fim nesse primeiro bloco, então eu peço para você, não saia daí. Nós temos mais um pouco dessa história de Gideão, dessa explicação aqui do estudo da palavra de hoje, deste programa, para você. Fica aí com os nossos parceiros e eu já volto. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 32231887. Também atendimento pelo celular 984453353. Óticas Condor. Voltei. Então nós estamos falando aqui sobre o anjo que apareceu para Gideão, o anjo que diz para ele que ele será um homem abençoado por Deus e será usado por Deus para livrar o povo dos midianitas. Porque a família de Gideão, que vem ali adorando a outros deuses, Gideão é o único que não está se prostrando aos altares que foi levantado. Gideão, então, ele pede para o anjo uma confirmação. Se for de Deus mesmo, eu quero que você me confirme. Ele prepara um cabrito, prepara um bolo, coloca na presença, o anjo toca, o fogo
toma conta de tudo aquilo e Gideão começa a entender que aquilo vinha de Deus. Quando é um pouco mais tarde, Deus fala com ele que ele deve tomar algumas providências, que ele deve entrar em algumas situações. Mas ele, receoso com a ordem que Deus lhe dá, de derrubar aquele altar que o pai dele levantou, de pegar todas as estruturas de madeira, de queimar tudo aquilo, oferecendo 2 bois em sacrifício, ele fica receoso. E o que acontece? A partir do momento que ele faz todas essas atitudes, e o povo acorda na parte da manhã, porque ele faz à noite, na madrugada, para que as pessoas não percebam, quando as pessoas chegam, logo eles estão inquirindo: quem foi que fez isso? E um daqueles, provavelmente, que estava com Gideão, diz: foi Gideão, filho de Joás. Vamos continuar a partir daí o nosso segundo bloco. A partir do versículo 30, ele diz assim: então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrar-o-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda, esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda, pois derribaram o seu altar. Então, o que nós vemos aqui? Por mais que o altar estava levantado ali, nas circunstâncias de Joás, e que Joás participasse ou não sobre aquilo, ele não, de forma alguma, ele não aceitou que aqueles homens chegassem até na sua casa, na sua residência, e pedissem para ele que entregassem o seu filho mais novo nas mãos dele para morrer, porque ele havia feito, entre a mente deles, ele havia feito algo errado. Mas Joás, ele sabia que o que Gideão havia feito não estava errado. Tanto que ele pergunta: que esse Deus que vocês adoram fez o que por vocês até agora? Não fez nada. Será que vocês se esqueceram do que Deus tem feito pelos nossos ancestrais? Alguns de vocês não se lembram mais do que Deus tem feito por nós? Então Joás começa a defender e a lembrar das benfeitorias de Deus. Vamos dar continuidade aqui. A partir do 32 ele diz assim: pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os medianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo, e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os esbieritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Asser, e a Zebulon, e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no veio e secura sobre toda a terra, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Então nós vemos aqui, a partir do versículo 33, que tanto os medianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente, eles se ajuntaram depois que aquela estrutura do Baal e todo aquilo que estava ali feito foi derrubado por Gideão. Eles se juntaram, eram muitos homens, eram muitas pessoas. E Gideão, ao perceber aquilo, Deus o coloca agora, o instrui, o enche com uma sabedoria e com uma força tremenda, onde ele vai tocar ali uma buzina e todos os abiezeritas se juntam com ele. Vem a tribo de Manassés, vem os mensageiros de Asser, vem Zebulon, vem Naphtali, todos se juntam com Gideão.
E Gideão, vendo todo aquele monte de pessoas, todas aquelas tribos, chegando junto, ele fala: Senhor, se o Senhor está comigo mesmo, eu lhe peço mais uma prova. Eu vou pôr um velo de lã ali na eira, e se o orvalho tiver somente em volta dele, molhado, e tudo em volta dele seco, o Senhor é comigo. Então ele vem, coloca um velo de lã ali e pede para Deus: aqui pode estar molhado, mas aqui em volta tem que estar seco. Quando ele chega no outro dia, está da mesma forma que ele falou com Deus. O velo de lã molhadinho e a terra toda seca, como se tivesse o sereno ou uma chuva caído somente em cima daquele velo de lã. Vamos dar uma olhada? A partir do versículo 38. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só desta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Na primeira vez, Gideão pede que o velo que ele coloca ali esteja molhado e em volta seco. Agora, já no segundo dia, ele pede mais uma prova de Deus. Ele fala: Senhor, eu preciso de mais uma prova. Agora eu lhe peço que esse velo aqui, ele fique totalmente seco, e em volta dele a terra fique molhada. Ele quer uma comprovação de Deus. Gideão, ele está com tantas temores, tantas dúvidas no coração, que enquanto Deus não provar tudo para ele, ele não vai se certificar que ele foi escolhido como um homem valoroso, fiel a Deus, para liderar uma campanha para vencer aquele povo que está oprimindo eles ali. Quando ele pede para Deus mais essa prova, Deus mais uma vez mostra para ele a comprovação. Ele chega lá no outro dia, o velo está sequinho e em volta tudo molhado do orvalho da madrugada. E era para ele somente agora falar o quê? Agora eu sei que Deus está comigo. Agora eu sei que Deus vai operar. Agora eu sei que Deus vai me usar para vencer esse povo. Era só ele acreditar e confiar nisso. Mas vamos ver o que aconteceu, porque ele ainda não confia. Gideão com 300 homens é o título do capítulo 7. Vence os midianitas. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Então Deus fala com Gideão da seguinte forma: Gideão, você chamou, ao tocar a buzina, muita gente, você convocou muitas pessoas. O estudo da palavra diz que haviam mais de 30 mil homens com Gideão, para enfrentar pouco menos de 3 mil, 5 mil. Então Deus fala: como é que eu posso provar, Gideão, para este povo, que eu estou com vocês, que eu vou entregar os medianitas nas mãos de vocês? Mas se vocês têm 10 vezes mais homens, apesar de não ser homens de guerra, para enfrentá-los. Não é dessa forma que eu quero que vocês glorifiquem o meu nome. Porque a quantidade de homens que você chamou é muito maior do que nós precisamos. E eu lhe peço agora, Gideão, que você repense nisso e peça para muitos deles voltarem para suas casas. Vamos ver como é que Gideão toma essa atitude?
E agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, a partir do versículo 3. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então eles estavam com 32.000 pessoas, né? Quando o Gideão diz, ó, vocês querem voltar para sua casa? Eu estou vendo que tem muita gente aqui que está com medo. Tem muita gente que tem família, tem muita gente que tem esposa grávida, que tem filho novo que acabou de nascer. E você que está com medo, volta. Você não precisa ficar não. Pode ir embora. Vai embora. Pode ir embora. Nós não vamos precisar de vocês não. E não se preocupe, nós não vamos chamar vocês de covarde não. Não se preocupe. Aí cerca de 22.000 vão embora. Mas ainda fica 10.000, que equivaleria a 3 vezes mais o tanto que eles iriam enfrentar. Porque do outro lado, tinha cerca de 3.000 apenas medianitas. E Deus ainda fala para Gideão: Gideão, ainda é muita gente que está aí, Gideão. Como é que eu posso mostrar para este povo que nós vamos vencê-los, que eu estou contigo? Tem 3 vezes mais aí. Vamos dar uma olhada aqui como é que foi que Deus conversou com Gideão? E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo aí. Faze-o descer às águas, e ali todos provarei. E será que aquele que eu te disser, esse irá contigo. Esse contigo irá, porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo. Esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambe um cão, este porás à parte, como também aquele que se abaixar de joelhos e a beber. E foi o número dos que lamberam com a mão 300 homens, e todo o resto do povo se abaixaram de joelho e beberam as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Então, o que é que nós vemos aqui? Aqueles que colocaram a sua língua para tomar a água como um cachorrinho foram 300 homens. Os outros que não quiseram se humilhar e colocaram a água na mão e a beberam, esse Gideão dispensou por ordem de Deus. Então ficaram neste momento cerca de 300 homens contados para enfrentar 3.000 medianitas. Já era um número 10 vezes menor do que os medianitas. Já dava agora para compreender e entender que o número que estava menor para a batalha estava com Deus, e Deus iria dar a vitória a eles. Vamos dar continuidade aqui, a partir do versículo 8, no capítulo 7. E o povo tomou na mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens ele reteve. E estava o arraial dos midianitas abaixo do vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. E então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço purá, até ao extremo das sentinelas que estavam ao arraial. E os midianitas e amalequitas, e todos os filhos do Oriente, jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Vamos dar uma parada aqui. Gideão estava com receio ainda de enfrentar os midianitas, porque ele sabia que tanto eles como os amalequitas eram em um número maior.
E Deus, vendo que Gideão estava na dúvida, ele diz: Gideão, você ainda está com medo, está com receio? Pega aí o seu amigo aí, o Purá, que havia um amigo lá que chamava Purá. Pega o Purá, vai até onde estão os amalequitas, Gideão, e presta atenção no que eles estão falando, o que eles estão conversando entre eles. Se aproxima para você ouvir qual é a conversa deles. E Gideão resolve descer até onde eles estão. E quando ele chega, ele vê aquela multidão de soldados, que parecia um monte de gafanhoto. Ele olha aquilo e não acredita no que ele vê. Como que 300 homens vai enfrentar aquele monte de gente? Vamos dar uma olhada aqui. E chegando, pois, Gideão, que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu. Caíram e as transformou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu seu companheiro e disse: e não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. Então, nós vemos aqui que Gideão, quando ele se aproxima e vê o povo falando de um sonho que eles tiveram, que eles viram que Gideão e os homens que estavam com ele iriam vencê-los, eles já estavam com medo, já estavam receosos. O nosso tempo está terminando aqui, do segundo bloco, e eu vou dar continuidade para vocês no nosso terceiro e último bloco. Não saia daí. Fique com nossos patrocinadores e eu já volto. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura. Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 32231887. Também atendimento pelo celular 984453353. Óticas Condor. Voltei. Então nós estamos vendo aqui, no capítulo 7, que Gideão, mesmo ouvindo tudo que Deus estava falando para ele, mesmo todas as provas que ele foi pedindo para Deus, e Deus pediu para ele tirar boa parte daqueles que estavam com ele, para que Deus provasse a todos que ele é Deus de promessa e que cumpre, Gideão ainda estava temeroso. E Deus fala para ele: Gideão, pega aí seu amigo Purá, desce até lá para você ouvir o que os midianitas e amalequitas estão falando. Ali, quando ele se aproxima, quando ele chega, ele começa a ouvir um dos soldados falando de um sonho que ele teve. Que o soldado sonhou que Gideão vinha com uma espada e vencia a todos. E o outro confirma que está do lado. Não, mas é Gideão mesmo, isso daí que você teve o sonho foi com Gideão. Foi ele mesmo que você sonhou. Então ali os amalequitas e os midianitas estavam com medo, receoso, porque sabiam que o Deus de Israel estava com Gideão. Vamos ver o que aconteceu após Gideão ter ouvido todas essas palavras? A partir do número 15 do capítulo 7. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros, vazios com tocha neles acesa. E disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim farei vós.
Tocando eu todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite. Havendo-se já posto os guardas, tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 13 esquadrões as buzinas. Repartiram os cântaros e tinham nas suas mãos a esquerda e as tochas acesas na sua mão à direita, as buzinas que tocavam. E exclamaram, espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando, e fugiram. Tocando, pois, os 300 a buzina, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel e de Naftali, e o de Asser, e de todo Manassés, foram convocados e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhe as águas até Bet-bará, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-bará e Jordão. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha, e Oreb e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram os midianitas. Trouxeram as suas cabeças de Oreb e de Zeeb e Gideão da além do Jordão. Então o que nós vemos aqui, que Gideão, ele separa em 3 blocos de 100 os 300 homens que estão com ele. E ele os instrui da seguinte forma, vocês vão fazer tudo o que eu fizer, a partir do momento que eu tocar a buzina, vocês tocam também. A partir do momento que acendi as tochas, vocês acendem também. E isso eles vão fazendo em volta onde se encontram os medianitas e os amalequitas. Naquele instante, eles fazem um cerco com os 300 homens. Quando eles tocam a buzina, aquilo traz um temor tão grande que todos que estão ali, eles fogem. Eles correm de tal forma que começam a se espalhar e se esconder. A turma de Gideão, que estão ali dos 300, o que eles encontram, eles dão cabo, eles dão fim. Mas muitos que fogem, Gideão ainda chama os seus parceiros, chama a turma de Naftali, a turma de Efraim, vamos perseguir, vamos matar, e eu quero os 2 reis deles também. Traga os reis, eu quero a cabeça de todos eles. Não podemos deixar ninguém deles vivo. E é feito desta forma. Eles matam a todos que se esconderam, vai nas cavernas, vai em todos os buracos que eles podem ter entrado. Naquela época existiam muitas cavernas incrustadas nos montes. Eles invadem todos os lugares possíveis que possam estar escondidos. Matam a todos. Oreb e Zeeb também são encontrados. E esses reis têm sua morte decretada e eles trazem a cabeça para Gideão. Então nós vemos que Deus, ele promete a Gideão a vitória. E ele concede essa vitória. E a palavra diz que os homens que tinham sido dispensados por Gideão, ele chega a chamar alguns para que eles possam perseguir esses que haviam fugido e que haviam se escondido. Mas o que eu quero dizer para vocês, aqui nesse estudo, que ainda nós temos ainda um pouco mais dele para ser falado, mas eu vou deixar para falar isso no nosso próximo programa, a partir do capítulo 8. Mas nós vemos aqui que Gideão, ele ainda tem as suas dúvidas no coração, ele tem receio. E a palavra diz que nós não podemos de forma alguma ficar com medo, ficar com receio. Nós podemos até perguntar para Deus se é isso mesmo que nós iremos fazer, se é dessa forma que temos que nos prostrar. Porque quando Gideão recebe a visita do anjo, ele fica receoso. Quando Gideão pede uma aprovação do anjo, mesmo após o anjo mostrar para ele, tocando ali com o seu cajado e o fogo subindo, ele ainda fica
com receio. Mas aí vem o próprio Deus e fala com ele, ele pede confirmação por mais 2 vezes, colocando ali um velo de lã, onde vai estar molhado para o lado de dentro e vai estar seco para o lado de fora. Onde vai estar molhado do lado de fora, seco para o lado de dentro. E ainda assim, ele faz um pedido e chama muita gente, muitas pessoas, convocando ali tanto os da tribo de Manassés, de Naphtali, onde ele chega a atingir cerca de 32 mil homens para guerrear contra 3 mil. E Deus fala para ele, Gideão, são muita gente, Gideão. É um povo muito numeroso. Como é que eu vou mostrar para vocês que eu posso dar vitória se vocês têm mais homem do que eles? Não é isso, não é dessa forma que eu quero agir na vida de vocês. E Deus, quando Ele quer trabalhar em nossa vida, Ele trabalha dessa forma, operando o milagre. E Gideão não tinha compreendido, não tinha entendido. Então Deus fala, olha, vamos agora fazer da seguinte forma. Tem muita gente que você convocou que está com medo, que são covardes. Então fala para eles, não chama eles de covarde, Gideão, mas fala para eles assim, ó, aquele que beber a água ali de tal forma, ficará com você. Aquele que não beber a água de tal forma, esse você dispensa. E Deus coloca ali no coração de Gideão, o que beber água com as mãos, esse pode ir embora. Mas o que se abaixar de joelho, se humilhar e tomar água como se fosse um cachorrinho, lambendo a água com sua própria língua, esse vai ficar contigo. Esse vai ficar contigo. E aqueles 300 que foram separados, nem precisaram lutar. Porque Deus já havia dado os midianitas e os amalequitas em vitória. Deus já havia falado para Gideão que ele iria dar vitória. Ele fala para Gideão, vai até lá e ouve só o que eles estão falando de você. Quando Gideão chega lá com seu amigo e ouve, ele mesmo fica alegre. Fala, esse é um Deus de poder mesmo. Eles estão tudo com medo da gente. Quando ele faz a estratégia e coloca ali todos para tocarem a buzina e acender as tochas, eles saem correndo com medo. Porque quando eles veem aquele som de buzina e veem aquelas tochas, eles já estavam com medo de Gideão, sai correndo. Então o que eu quero te dizer é o seguinte, que Deus ele é conosco, ele é comigo e é com você. E eu quero pedir para você, nesse dia que você está vendo aí essa mensagem, esse estudo, que você possa crer que Deus está contigo, que Ele vai te dar a vitória. Ele vai prevalecer na sua vida. Não importa o que você está passando, não importa o que você está atravessando, porque não há problema que Deus não resolva. Não há luta, não há batalha que Deus não vença. Não há gigante que Deus não derruba. E se você crê nisso, confia em Deus. Pode confiar. Quer fazer como Gideão e pedir uma prova? Faça. Ele vai te mostrar que Ele está contigo. E eu quero fazer para você uma oração. Eu quero orar por você que está sem confiança, que ainda não se sente como Gideão se sentiu só após ouvir as palavras vindo da boca dos próprios inimigos, que você ainda está receoso, porque muitas vezes o inimigo está com mais medo de você do que você imagina. Então eu quero orar por você, para que você possa ter a mesma confiança que Gideão teve quando ele ouviu as palavras que os midianitas falaram. Eu quero que você tenha essa confiança neste momento, que o seu problema será resolvido. Eu não sei onde você está, onde você se encontra. Em que país você está, em que região. Aliás, eu lhe peço, a produção está colocando aqui as nossas redes sociais. Está colocando aqui as formas que você pode entrar em contato conosco. Tanto no Instagram, como no Facebook. Nós temos o endereço da nossa igreja que irá aparecer para vocês também. É a Igreja Missionária Gratidão. Nós estamos situados aqui em Colombo, no Paraná.
Se você morar na região metropolitana, em Curitiba ou em Colombo, que é o nosso local, venha nos fazer uma visita. O endereço está aparecendo aí para você. Quer fazer um pedido de oração? Entre por este meio também. Quer nos auxiliar de alguma forma, nos dando uma oferta? Entre em contato conosco, para que nós possamos manter este programa no ar. Nos auxilie, nos ajude. Logo nós estaremos apresentando para vocês a nossa conta bancária, estaremos apresentando o Pix da igreja, para que você possa depositar diretamente na conta da igreja, sem precisar depositar na conta pessoal de cada um daqueles que estão aqui. Mas se você quiser ofertar, entre em contato no particular com a gente, porque Deus sabe do meu coração e do seu. A partir do próximo programa já estaremos apresentando o CNPJ e o Pix da igreja. Mas, por enquanto, a ajuda que vier terá que ser colocada sobre a minha administração ou daqueles que estão aparecendo para vocês. Mas, se você confiar, entre em contato conosco. Nós precisamos de todas as ajudas. Temos nossos trabalhos missionários. Temos famílias que nós ajudamos. Levamos alimentos, levamos remédios. Levamos tudo o que podemos para ajudar as pessoas. E se você quiser nos auxiliar, nos ajude, com qualquer valor. Eu quero fazer uma oração por você aí neste momento. Feche seus olhos se você puder. Senhor, te agradecemos mais uma vez por essa rica oportunidade. E esta pessoa que está nos assistindo, seja onde ela estiver, em qual país, em qual região, em qual estado, se é de dia, se é de noite, se está vendo uma reprise do programa, se está vendo um programa inédito, eu lhe peço, meu Deus, encha a casa, o lar e a família dela com bênçãos sem medidas. Se ela estiver receosa por algum motivo, se ela estiver passando, ó Pai querido, aleluias, por um temor, eu lhe peço, Pai, dá forças a ela neste momento para curar e libertar, para que ela possa, Senhor, enfrentar todo o problema, para que toda barreira possa cair por terra, para que todo gigante não possa prevalecer, ó Pai. Mas se aquilo que está na frente dela for em número maior, que ela possa, Senhor, tocar a buzina, que ela possa, Senhor, acender, aleluias, um fogo santo e compreender que o Senhor está com eles neste momento. E que ela será vencedora em nome de Jesus. Eu agradeço mais uma vez a vocês e não deixe de seguir nossa rede social. Faça a sua pergunta, tire a sua dúvida, faça a sua pergunta, entre na nossa rede social, compartilhe, nos sigam. Muito obrigado, até o próximo programa.